E, Ele foi um... e como que é a doutrina? Em que se baseia exatamente, né? Muita gente deve estar se perguntando. É cristã? É baseada na Bíblia? O que diferencia? Esse é um ponto legal, né? Porque é uma diferença... Você acredita em Deus? Jesus Sim, Cristo, claro. tudo Então, igual. esse é um ponto legal, né? A diferença do espiritismo para as religiões de matriz africana, e veja que não estamos desmerecendo nenhuma religião, que eu tenho só explicando a amor diferença. e respeito por todas elas, é que o espiritismo é cristão. Tá. O nosso modelo Ele sai do da mesma raiz. só que com uma outra interpretação. Tá. Mas a Bíblia é o livro sagrado. Eu sou tradutor do Novo Testamento. Então não muda nada. Nada. Jesus morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, a mesma É coisa. o nosso modelo, nosso guia, é o nosso padrão de conduta, é para onde a gente olha. Onde então que diferencia? O que muda? É. Que eu vou tentar explicar, porque é difícil, não é um tema... A religião católica e evangélica acredita o seguinte, que depois da morte, imediatamente você vai para uma condição que é a condição de ressuscitado, que é a condição Você vai pro céu, junto de... um céu ou para uma coisa Tá. que você não sabe o que é. Tá. Nós acreditamos que o pagamento não é à vista, ele é parcelado. Então você vai chegar lá, mas vai demorar um pouquinho. Você viveu, teve uma vida e não acabou aí. Não acabou porque você ainda tem que se aperfeiçoar, você tá cheio de defeitos. Tem gente que morre cedo, tem gente que morre mais tempo. Você tem que desenvolver sua inteligência porque ela é limitada. Certo. E enquanto você vai se aprimorando, você volta aqui, você vai vivendo até que você chega nesse estágio que o evangélico e o católico Mas quando você falam. diz você vai voltando, o que volta? Meu corpo físico morre, certo? Morre, acabou. O que eu sou? Eu sou o corpo físico, sou um corpo espiritual e uma alma. E um espírito que é uma centelha divina que é criada por Deus. O que é esse espírito? Cara, aí não sabemos. É uma casca? É uma essência? Não, o espírito é a essência. Ele é que pensa, que ele ama, sou eu? É a sua individualidade. Rogério Vilela é um espírito. É um espírito. E vocês acreditam que nessa vida ele tá neste corpo desse jeito? Esse corpo é a sua armadura do Homem de Ferro. Tá. Você só entra nela e utiliza essa armadura. Se eu tive outras vidas, eu tive outra armadura. Você teve outra armadura e outras experiências. Mas eu não era o Rogério Vilela, eu era outra pessoa. Você era outra pessoa. E eu sou a soma de tudo isso? Ou eu era um, eu sou outro e eu vou ser outro? Você é um peregrino. Tá. Você está fazendo uma jornada e cada experiência, cada lugar que você viveu, você aprendeu uma coisa. Eu sou chamado de Você adquiriu experiência. Eu sou chamado de um nome. Eu tenho experiências, mas eu não me lembro de cada experiência para ir acumulando. Eu zero toda vez que eu chego. Como que é? Não. Porque é o seguinte, Vilela. Quando você era criança, você já começou a manifestar, por exemplo, tendências. Dons. Tinha coisa que você gostava, Sim. que você não gostava. Sim. Tinha coisa que você falava assim, isso de jeito nenhum. Você já tinha que não tinha nada a ver com a sua infância nem com seus pais. Que era individual. Cara, umas coisas inatas, já veio com você. E é engraçado, quando você vê uma criança, eu como psicólogo, eu vejo gêmeos. Sei, totalmente diferente um do outro. Totalmente diferente, cara. Eles são fisicamente idênticos. Tem os mesmos pais estão ali, família estruturada. Mora na mesma casa. Família religiosa, espiritual, mora na mesma casa. A mesma coisa. São completamente diferentes. Um gosta de matemática, o outro gosta de artes visuais, artes cênicas. Então, essas tendências inatas, o que a gente acredita? Que a gente está numa caminhada, e como que a gente interpreta isso? A conversa de Jesus com Nicodemos. Qual é? A das Nicodemos fala para Jesus, não, lá no capítulo 3 de João, Jesus fala com Nicodemos assim: Nicodemos, é necessário você ser gerado da água e do Espírito. Aí o Nicodemos fala: da água, né? Como que você gerado da água? Eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe? Já sendo velho, eu vou entrar de novo, novamente no ventre da minha mãe e ser gerado? E aí Jesus responde para ele assim, em hebraico: Amém. Amém em hebraico é sim. Exato. Com certeza. Isso é que é amém. Ele confirma, então? Confirma. E 2 vezes fala amém, amém. Não metaforicamente, será? Como continua? E aí ele continua. Se você não for gerado da água e do Espírito,
você não pode entrar no reino de Deus. O que é isso? Adianta só você vir aqui? Não, porque você pode vir aqui cada vez que você vier fazer mais merda. Pode só você piorar. Não aprendeu nada. Então não adianta só você voltar. Você tem que aproveitar. O aproveitar é você se renovar. É você aprender coisas novas, é você conversar com pessoas que possam te acrescentar algo, é você colocar os seus dons e os seus talentos para funcionar. Quando você faz isso, você tem um aproveitamento. Porque não adianta estar aqui, pô. Só estar aqui. Eu posso estar aqui apático, fazendo nada da minha vida. Aí, cara, isso é um jogo de videogame que você tá lá zerando o jogo, pô. Eu tenho que jogar de verdade, eu tenho que vir para aprimorar. Então, a partir disso, a gente entende que Jesus é esse molde, esse guia, é um modelo que vai mostrando pra gente onde a gente tem que chegar. Onde que a gente tem que chegar? Que ele fala assim, ó, tudo que eu fiz, você pode fazer igual e muito mais. Tá lá, ele falou isso. Verdade. Ele falou isso. Se você pedir para uma montanha se mover do lugar, ela se move. E a todo tempo, Vilela, isso é uma coisa que encanta no Evangelho, e veja, eu traduzi o Evangelho direto do grego, né? Do texto original. A todo tempo ele está falando com Simão assim, Simão, vem, anda, cara. Ele falou, pô, não vou conseguir. Anda, vem. Então ele está sempre apresentando uma mensagem para a gente de superação, de que você tem que aprender, de que você tem que usar os seus poderes, que não são só corporais. Com certeza. Porque, cara, eu sou neurocientista. Sabe qual que é a grande discussão hoje na neurociência? Na coisa do cérebro? Pô, isso é muito louco, né? Ser neurocientista e ao mesmo tempo ter esse lado de espiritualidade. Não é um paradoxo para muita gente? Para muita gente é um paradoxo. Mas o meu doutorado é sobre biomarcadores da depressão. Eu estudo genética da depressão. O que é isso? É você encontrar... Quais são os genes que estão ligados à depressão? Esse foi o meu doutorado. E o meu... Fizemos um experimento em Harvard, meu pós-doc agora em Harvard, né? E o que você está Depressão, esquizofrenia, encontramos... Você tem uma predisposição, talvez, Você tem uma fragilidade genética, mas isso não é destino. Você tem uma vulnerabilidade... Que pode se desenvolver ou não. Dependendo dos seus hábitos, da sua mentalidade, daquilo que você faz com a sua vida. Entendi. Né? Então, o que eu percebo? Cara, você pensa assim, Vilela, se a gente olhar para essa cor aqui, será que a sua percepção dessa cor, desse cenário aqui, é a mesma que a minha? Com certeza não. Mas o nosso verde cérebro que você é igual, vê não é o mesmo, a luz que você vê não é o mesmo. Mas o seu cérebro é igual ao meu. É. Nós somos da mesma espécie. Onde que está isso? No neurônio? Na sinapse? Tem até um meme que é assim. Tem um professor, ele está explicando a sinapse, né, um neurônio comunicando com o outro. E ele fala, então, esse neurônio aqui manda uma molécula para esse aqui reconhece e houve a comunicação. Aí o aluno levanta a mão e fala assim, professor, explica de novo esse milagre aí da sinapse gerando a consciência. Não tem, né? Tem uma parte que não tem explicação. Seu cérebro está renovando, seu corpo está renovando, todas as células estão renovando. Por que você mantém sua identidade, Vilela? Por que você mantém seus gostos? É um navio de Teseu, já ouvi falar? No paradoxo do navio de Teseu. Exatamente. Poxa. Que para quem não sabe, tinha um navio de Teseu e ele chegava e era consertado sempre quando ele chegava no porto, né? Então tirava uma madeira aqui, outra madeira ali, e os caras iam guardando essas madeiras, até que depois de tantas viagens ele foi totalmente reformado. Ele continuava sendo um navio de Teseu, ou se a gente pegar todo o material antigo e construir um novo navio de Teseu, qual é o navio de Teseu certo? Esse novo com um material velho ou aquele que era o navio de Teseu com um material novo, né? Para mim, essa é a metáfora da evolução do espírito. O seu corpo são essas madeiras. Você vai trocando. Porque ele é uma veste. Uma veste importante. Não estou falando que tem que desrespeitar, não. É uma veste importante. Por isso que Jesus disse, olha que bacana. Tem um objetivo, né, para aquela... Jesus estava andando assim, aí chegou um cara e falou assim, Senhor, eu quero te seguir. Ele falou, vem, segue. Ele falou assim, mas deixa eu enterrar primeiro meu pai. Ele falou assim, deixa os mortos enterrarem seus mortos. O que quer dizer isso? Isso é forte, né? É forte. É uma expressão idiomática do hebraico. Mas, basicamente, o que Jesus está querendo dizer para ele? Cara, tu tá colocando todo o teu afeto, toda a tua memória no corpo que seu pai tinha? Que já se foi, né? Ele não tá mais lá, né? Então, esse
Isso é um negócio legal, né? Esse é um negócio legal. Porque esse navio de Teseu pode ser comparado ao corpo humano. Claro. Ô Vilela, a cada ano, seu corpo não é mais o mesmo. As células já renovaram, acabou. Agora mesmo? Acabou, tá renovando aí. Tá renovando. Ah, o cérebro é um pouquinho mais estável? Algumas regiões não renovam muito. Né? Antes tinha uma ideia de que não renovava nada. Mentira, renova. Tem várias regiões do cérebro que se renovam, eu chamo de neurogênese, plasticidade, agora tá em moda essas coisas, né? Mas renova. Só que tem gente, você encontra a pessoa hoje, tem 10 anos, parece que ela tá mesmo, não mudou nada, né? A pessoa não aprende. A pessoa não cresce. E o corpo dela tá renovando. Então, essa é a ideia. Eu acho que se eu pudesse resumir o espiritismo, eu usaria 3 ideias. Primeiro, Deus te criou imortal. Tá. Você não é eterno, porque é eterno só Deus. Porque Deus está fora do espaço-tempo. Está fora. Não tem tempo nem espaço para Deus. Ele é. Ele é. Então não tem esse negócio de passado. Cara, isso aí é espaço-tempo. Einstein. Não dá. Deus está fora disso. Deus é. Nós não. Nós somos criados. Como? Quando? Não sei. Não sei. Mas somos eternos em que Nós medida? somos imortais. Então, imortais significa o quê? A partir do momento que você foi criado, nunca mais você vai deixar de existir. Então você tem uma vida. Olha que legal isso. Você tem uma vida e várias existências. Uma vida. O Vilela tem uma vida. Ele foi criado por Deus e essa vida, cara, é imortal. Só que você tem várias existências até você aprender. Porque isso aqui é só um estágio. Isso aqui é só um estágio. E a gente aprendendo, a gente vai para qual estágio? Nós vamos passando de videogame, passando de fase. Você vai indo para cada Essa é a primeira ou tem uma anterior? Não, nós já estamos metade do caminho. Quais são as mais baixas que é? Caminho. Você pensa, por exemplo, nos primatas, tá. A humanidade no início, Entendi. ainda aprendendo as coisas. Pô, a gente já está. Agora, qual a característica que a gente tem que mostra que a gente não está ainda no ponto ideal? Crime, violência, guerra. Doenças. Cara, moralmente, nós estamos muito abaixo. Você imaginar assim, a gente tem chat GPT, a gente tem um tanto de coisa, Vilela, e o povo sai brigando no trânsito, não dá um tiro no outro. Isso é comportamento primitivo. Total. Né? Moralmente primitivo, entendeu? E que não é condizente, por exemplo, com o comportamento de Jesus. Você não vê esse comportamento em Jesus. Né? Então, o Cristo, ele é um modelo para a gente de inteligência e de moralidade. Por isso que ele é um mestre. Ele diz assim, vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu o sou. Ele é um mestre. A gente olha para ele e fala, cara, eu vou chegar lá. Esse é o modelo. Né? De moralidade, de amor ao semelhante, de cooperação, né? De ganha-ganha, né? Todo mundo bem. Esse é um ponto. Então a gente acredita que somos imortais, que a gente tem que passar por essas experiências e que o Cristo é esse enviado de Deus para nos purificar, para nos mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a crença essencial do Espiritismo, né? Que não difere. Eu tenho vários amigos pastores, católicos, a gente conversa, amigos mesmo, né? E a gente sempre tem um almoço assim teológico, a gente encontra, já tem vários anos. E o que eu percebo, Vilela? Tem mais elementos em comum do que divergência, sabe?